Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma aula de ciências. Nós vamos falar sobre os olhos, sobre a visão. Esse é o capítulo 22 que se encontra no nosso livro 10, ok? Os olhos são portas pelas quais acessamos o mundo à nossa volta. Esses órgãos incríveis funcionam como sofisticadas câmeras que captam as imagens que serão interpretadas pelo cérebro. O bom funcionamento dos olhos é muito importante para a percepção do ambiente ao nosso redor. Então, nós temos aqui uma pessoa, né, enxergando aí a paisagem. O olho é o órgão responsável pelo sentido da visão. Trata-se de uma estrutura extremamente complexa e sofisticada que possui a capacidade de perceber os estímulos luminosos e enviar essa informação ao cérebro, que interpreta a imagem captada. Evolutivamente, dentre os grupos animais, os vermes achatados foram os primeiros a desenvolver uma estrutura nervosa sensível à luz e à sombra. No entanto, essa estrutura pouco tem a ver com os olhos propriamente ditos. Então, aqui eu tenho uma planária e na cabeça dela você pode perceber duas manchinhas escuras. Essas manchinhas são chamadas de ocelos. Não enxergam, mas percebem a alteração na luz, né, e na sombra do ambiente. Já os artrópodes, insetos, crustáceos e aracnídeos possuem olhos do tipo composto, formado por inúmeras unidades ópticas, cada qual com uma lente que capta os estímulos luminosos e os envia para células sensíveis à luz, chamadas fotorreceptoras. Esse tipo de olho possibilita uma visão ampla do cenário à sua volta. A formação da imagem ocorre como um mosaico. E os animais vertebrados possuem olhos do tipo câmara, em que uma única lente direciona a luz para os fotorreceptores. Em comparação com o olho composto, a qualidade da imagem formada é muito melhor nesse tipo de estrutura. Estima-se que esse tipo de olho tenha surgido há 500 milhões de anos, no ancestral que deu origem ao grupo dos vertebrados. Alguns moluscos, como o polvo, possuem olhos com estrutura semelhante à de animais vertebrados. Anatomia do olho humano. O olho humano possui diversas estruturas que atuam em sincronia para que a luz captada forme imagens adequadamente. Ele poderia ser comparado a uma câmara. Observe o esquema a seguir. Então, aqui nós temos um olho visto de lado. Ele tem uma forma globulosa, de globo. Então, nós temos a esclera, que é a parte branca do nosso olho. A córnea, que ainda é a esclera, só que aí ela fica transparente na frente do olho para a luz poder passar. Nós temos a lente, que antigamente era chamada de cristalino, que é uma estrutura rodeada de músculos que ajuda na focalização da imagem, no foco da imagem. A pupila, que para nós parece um orifício escuro, uma bolinha preta, é na verdade uma abertura. Para nós ela parece uma bolinha preta, mas ela é um buraquinho, é uma abertura por onde a luz entra. E a íris é a parte colorida do olho. Nós temos também a retina, que é uma camada interna onde a imagem se forma, e o nervo óptico, que vai mandar a mensagem para o nosso cérebro. Visto de frente, eu vejo três partes só. A íris, que é a parte colorida, a pupila, que é a abertura, e a esclera, que é a parte branca. Para que haja formação de imagens, é necessária a entrada de luz pelos olhos. A luz refletida pelo objeto observado incide sobre a íris, que é a parte colorida dos olhos, que regula a quantidade de luz que irá penetrar por meio de uma abertura central chamada pupila. Quando a pupila está contraída e a abertura é menor, entra menos luz do que quando está dilatada. Claro, se está fechadinho, entra menos luz. Normalmente, em ambiente muito claro, ela fica mais fechada, porque tem bastante luz para poder entrar. Normalmente, em ambientes escuros, ela fica dilatada para poder captar o máximo de luz. Por isso que muitas vezes a gente entra num quarto escuro, a princípio a gente não enxerga.
Com o passar dos minutos, ainda no escuro, eu começo a enxergar, porque a pupila certamente aumentou de tamanho, dilatou e tentou captar um pouquinho de luz que entrasse ali naquele quarto. A lente dos olhos, chamada de cristalino, direciona a luz para a retina, uma camada localizada na parede interna, no fundo dos olhos, onde estão as células sensoriais chamadas fotorreceptoras. A lente é naturalmente convergente e se acomoda, dependendo da distância em que o objeto observado se encontra, para que a focalização ocorra exatamente sobre a retina. Então, uma lente convergente é aquela que direciona toda a luz para um ponto só, para a imagem se formar no mesmo lugar com nitidez, para que a gente possa enxergar bem. Quando os objetos estão distantes, os músculos ciliares relaxam e a lente se afina. Para a observação de objetos próximos, os músculos ciliares contraem e a lente fica mais espessa, aumentando o poder de convergência da luz para a retina. Então, o nosso cristalino ele tem essa capacidade de se ajustar conforme a distância do objeto, né, para promover um foco adequado, para jogar essa luz no lugar certo na retina, para a imagem que a gente enxergar chegar no cérebro com nitidez. A córnea é uma membrana transparente que recobre o olho e é responsável por focalizar as imagens na retina, já que a luz sofre um desvio natural ao passar por ela. A parte branca dos olhos, chamada de esclera, é uma camada opaca e densa, que tem a função de manter a forma do olho e protegê-lo. Dentro do olho existe um material viscoso, que serve para preencher o olho, deixar ele preenchido, né? Cheio. Também tem vários vasos sanguíneos para irrigar as células dos olhos. Todas as células precisam de gás oxigênio e nutrientes, né? Gás oxigênio para respirar e os nutrientes, por isso que os olhos também são irrigados pelo sangue. Como a imagem se forma? A retina é a camada onde ocorre a formação das imagens que vemos. É constituída por inúmeras células fotorreceptoras. O que é uma célula fotorreceptora? O nome já diz, foto significa luz, receptora de receber. Então, são as células que recebem a luz com a formação da imagem para mandar para o cérebro. Então, essas células nossas, chamadas fotorreceptoras, são os cones e os bastonetes, que recebem esse nome por causa do seu formato. Os cones são responsáveis pela percepção das cores das imagens formadas. Assim, apenas os animais que possuem cones em seus olhos são capazes de identificar cores, como as aves, insetos, entre eles mariposas, borboletas, abelhas, e os mamíferos primatas, dentre eles os seres humanos. Na retina humana, há 3 tipos de cone. Os mais sensíveis à faixa de luz correspondente à cor azul, mais a cor verde e amarela e a cor laranja e vermelha. A sensibilização diferencial dessas células gera a sensação das cores que percebemos nos objetos observados. Então, aqui no desenho, vocês podem observar, lá na retina, no fundinho do olho, nós temos as células receptoras. Os cones estão representados ali pelo azul, pelo vermelho, pelo verde. E os bastonetes de cinza, né, e preto ali, um grafitinho. Já os bastonetes são células cerca de 300 vezes mais sensíveis à luminosidade do que os cones. Assim, eles permitem a nossa visão em ambientes pouco iluminados, mesmo que a nitidez não seja boa. Muitos vertebrados de hábitos noturnos possuem apenas bastonetes em suas retinas, e dessa forma não formam imagens coloridas e nem de boa qualidade. Após penetrar pela pupila, os feixes de luz se invertem ao atravessar as lentes e são projetados invertidos e diminuídos na retina. Ou seja, lá no fundo do nosso olho, a imagem se forma de ponta cabeça. Quem coloca essa imagem no lugar, na posição correta, é o nosso cérebro. Essas informações são captadas pelas células fotorreceptoras da retina e enviadas ao nervo óptico, que as encaminha ao cérebro, onde serão novamente invertidas
permitindo a interpretação da imagem na posição real em que ela se encontra. Transplante de córnea. Você já ouviu falar? Caso a córnea seja acometida por alguma doença ou sofra alguma lesão, a visão fica prejudicada. Nesse caso, é possível que o paciente seja encaminhado para realizar um transplante de córnea, no qual parte ou toda a córnea doente é substituída pela córnea de um doador, uma pessoa que já morreu. As córneas doadas ficam armazenadas em bancos de olhos e, em geral, há uma fila de espera para a realização do procedimento. Não é fácil não, hein, gente? Importância da visão e as alterações visuais. Os seres humanos evoluíram de uma linhagem de ancestrais primatas que viveram em florestas há 65 milhões de anos. A maior parte dos primatas vivia em árvores, ou seja, possuía hábitos arborícolas, e algumas linhagens tornaram-se terrestres posteriormente, dentre elas as que deram origem aos babuínos e aos seres humanos. No entanto, diversas características presentes nos ancestrais que eram vantajosas ao hábito arborícola foram mantidas na geração descendentes. Os seres humanos mantiveram um aparato visual sofisticado com grande acuidade. Vamos ver o que é acuidade no vocabulário. Significa precisão. O termo acuidade visual é utilizado como sentido de formação de imagens bem definidas, precisas. Percepção de cores, posição binocular dos olhos, ou seja, os dois olhos voltados para a frente, o que permite a noção de profundidade. Outra característica importante que favoreceu a nossa visão foi o aumento do tamanho do nosso cérebro. A visão acurada dos seres humanos contribuiu para o desenvolvimento de um poder de transformação do próprio meio e da própria realidade que não é observado em nenhuma outra espécie. Quais são as alterações visuais? Que problemas os nossos olhos podem ter? Para que a imagem se forme de maneira nítida e adequada, é necessário que a lente, o cristalino, direcione os raios luminosos exatamente sobre a retina, na posição correta. Caso a lente tenha alguma alteração em seu grau de convergência, as imagens serão formadas antes ou depois da retina. O que é grau de convergência? Jogar a luz num ponto certinho, num ponto único. Na alteração visual chamada de miopia, o foco da imagem de objetos distantes ocorre antes da retina, mesmo com a lente do olho acomodada pelos músculos ciliares. Nesse caso, a lente de um olho míope possui uma convergência exagerada, que pode ser corrigida aplicando-se uma lente divergente antes da chegada da imagem. Assim, as lentes dos óculos ou lentes de contato para correção da miopia são divergentes. Já na alteração visual chamada hipermetropia, a lente do olho tem menor poder de convergência e a imagem é localizada após a retina. Nesse caso, a lente adequada para a correção é a convergente, vai trazer a luz para o lugar certo. Outra alteração visual muito frequente é o astigmatismo, que provoca a formação da imagem desfocada, devido ao grau de curvatura da córnea, que não é perfeitamente esférica. Nesse caso, o tipo de lente adequada é uma lente cilíndrica, cuja convergência é maior em uma direção do que em outra. As alterações visuais podem ter causa hereditária ou serem desenvolvidas ao longo da vida. Por isso que eu não posso usar qualquer tipo de óculos. O médico especialista de olhos é o que vai orientar e escrever na receita o tipo de lente que eu vou usar, de acordo com o problema que eu tenho. Certo? Um uso inadequado do óculos ou o uso de um óculos inadequado pode piorar o problema de visão. Então, aqui, ó, na miopia, a imagem é formada antes do lugar certo. Então, eu uso uma lente que diverge a imagem, ele vai jogar a luz mais para frente um pouquinho, mais longe, lá no lugar certo. Na hipermetropia, a imagem é formada depois da retina. Então, eu uso uma lente convergente para trazer a imagem mais para perto, dentro do olho, no local correto.
E o astigmatismo usa uma lente de acordo cilíndrica de acordo com o defeito do cristalino. Então, a imagem é desfocada, a pessoa enxerga tudo tremido. E a lente coloca a imagem na posição e no lugar certo. Com o passar dos anos, é natural que a elasticidade da lente do olho diminua, reduzindo a capacidade de focalização dos objetos. Dessa forma, é comum pessoas com mais de 40 anos apresentem uma alteração semelhante à hipermetropia e precisem usar lentes corretivas. Esse tipo de alteração é chamado de presbiopia, ou vista cansada. Outra alteração frequente em pessoas com idade avançada é a catarata, que ocorre quando a lente se torna opaca, dando a sensação de uma imagem embaçada. Geralmente, a alteração avança aos poucos, mas em determinado momento pode impedir a visão do paciente, sendo responsável pela cegueira de 20 milhões de pessoas no mundo. Nesse caso, é necessária a realização de uma cirurgia para a remoção da lente opaca, que é substituída por uma prótese, por uma lente artificial. E o daltonismo é uma alteração visual hereditária na capacidade de distinguir cores. Ela ocorre predominantemente em homens e é causada por deficiência nos cones, que captam as cores. Fotorreceptoras da retina, localizadas, especializadas na captação das cores da imagem. O disco de Ishihara é utilizado para diagnosticar o daltonismo. Então, aí vocês têm o indivíduo que tem o daltonismo, não identifica o número que está presente na figura. Qual o número que aparece na figura? Eu enxergo o número 5. Então, significa que eu não sou daltônica. Certo? Ok? Por hoje é só. Um abraço. Qualquer dúvida, estaremos lá na aula. Vocês podem tirar essa dúvida, ok? Um abraço. Até a próxima aula. Ah, não. Esquecemos do enigma. Não esqueci, não. Vou colocar aqui o enigma. Só um minutinho. Olha lá. Enigma da semana. O que é? Sexto ano, impossível levantar do chão? Boa sorte e até a próxima aula.